co-herdeiros em Cristo. Foi através daquilo que foi feito na cruz, através do Evangelho, que nós temos direito às promessas de Deus. Amém? Ultimamente, muitas músicas têm lançado sobre promessa, sobre a marca da promessa, sobre ser uma geração escolhida, uma geração que vai dar muitos frutos, que vai conquistar, que vai alcançar. Só que o Senhor começou a falar, eu comecei a falar com Deus, eu falei, Deus, por que agora que o Senhor está trazendo tanto essas músicas, ministrando ao coração da tua igreja, ao teu povo? E Deus falou, Simara, porque esse é meu povo da última hora. Isso é o povo que vai conquistar a promessa que foi dada. Esse é o povo que vai experimentar o segundo vinho. Esse é o povo da segunda casa. Amém? E a palavra de Deus diz que o óleo da segunda casa é bem melhor do que o primeiro. Amém? Aleluia. Mas eu não podia começar primeiro sem dar a definição do que é uma promessa. Porque muitas vezes a gente fala assim, promessa é uma promessa, mas a gente, no final a gente fala assim, gente, mas na verdade o que é uma promessa? E a definição de promessa é uma afirmativa feita para cumprir alguma coisa. Então quer dizer que Deus prometeu algo. E a pessoa que promete, se você for ver no dicionário, quem promete é obrigado a cumprir. Eu que sou mãe de 4 filhos, eu sei de não cair na besteira de muitas vezes prometer certas coisas. Porque quando a gente promete, eles vão fazer questão de ficar falando, mas você prometeu. Você prometeu, mamãe. Porque quem promete, deve, né? Então, quem promete, deve. Nós temos que entender que quem promete, ele vai cumprir. Amém? E o Senhor diz que Ele tem promessa para a nossa vida. Amém? Amém. Essa noite eu vou compartilhar 3 pontos que Deus começou a falar em mim. A importância da gente entender a palavra do Senhor. A primeira coisa que nós temos que entender é que nós somos herdeiros. Fala a pessoa do seu lado assim, fala, você é um herdeiro. Amém. Quando a gente entende que a gente é herdeiro, nós conseguimos entender que nós temos direitos. Amém? Nós não estamos pedindo a Deus algo que não é nosso por direito. Quando a palavra do Senhor nos diz que é para a gente entrar confiadamente diante do Senhor e a gente poder pedir o que a gente deseja, ou a gente poder reclamar o que está na palavra, isso é o nosso direito. Então a gente tem que sair daqui nessa noite entendendo, eu sou um herdeiro. Porque a palavra do Senhor em Efésios 3:6 diz o quê? O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, pelo Evangelho. Então, se Jesus, sendo Filho de Deus, é o herdeiro, certo? Nós somos o quê? Co-herdeiros da promessa. Então, a palavra do Senhor diz que tudo que foi prometido aos descendentes de Abraão, que Jesus também era um judeu, amém? Ele era o herdeiro. Mas quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos também co-herdeiros dessa promessa. Nós também temos direito a uma morada no céu. Amém? O Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, Ele disse o quê? Que Ele estava indo para o céu, que Ele iria preparar-nos um lugar. E que se isso não fosse assim, que Ele não teria nos dito que na casa do seu Pai há muitas moradas. E que Ele estava indo preparar. Isso é uma promessa que Ele fez a nós. Ele fez uma promessa de um dia que Ele voltaria para levar a sua igreja. Amém? Ele também nos prometeu o quê? Ele prometeu aos discípulos dele o quê? Para que eles ficassem reunidos, que o que ia acontecer em Atos? Que Ele iria mandar o Espírito Santo, amém? Isso foi uma promessa que Ele iria enviar. Ele enviou o Espírito Santo? Gente, Ele enviou o Espírito Santo? Amém. Então Jesus cumpriu. Deus cumpriu essa promessa. E essa promessa do Espírito Santo também é para nós. Essa promessa não ficou apenas com os discípulos, com os apóstolos, com a igreja primitiva. Mas essa promessa também é para nós. Amém? Amém. A segunda coisa que nós temos que sair daqui entendendo. Nós somos herdeiros através da fé. Fala para a pessoa do seu lado, você é herdeiro pela fé. A palavra do Senhor nos diz o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, nós aprendemos que fé é o crer
e falar. A gente só fala o que a gente crê. E a gente só crê se a gente tiver fé. Amém? Vocês creem que Jesus vai voltar? Vocês creem que um dia Jesus veio e Ele morreu na cruz por você? Vocês creem que o Espírito Santo um dia veio e Ele entrou na vida dos homens e que quando nós aceitamos Jesus, nós também somos selados com esse Espírito? Amém? Então vocês também acreditam que o Espírito Santo e os dons do Espírito são para o dia de hoje? Amém. Por que você crê? Porque isso foi uma promessa que o Senhor disse a nós. Amém? Meu terceiro ponto é a gente chegar a entender. Eu estava correndo um pouco no começo, porque o terceiro é que fica interessante. O terceiro ponto é há um tempo para a promessa. Nós temos que entender os tempos de Deus. Muitas vezes, né, a gente gosta quando vem um profeta de fora, ou está um profeta em algum lugar e o profeta diz alguma coisa, né, a respeito do que Deus tem reservado para as nossas vidas. Não é verdade? Quem não gosta de ouvir uma palavra assim? Assim diz o Senhor. Desde o ventre materno eu te escolhi. Amém? E eu te determinei que você seria uma profeta às nações. Quantos não gostariam de ouvir isso do Senhor? Amém? Só que muitas vezes quando vem uma profecia vem só para o quê? Para confirmar o que Deus já testificou no nosso espírito. Porque se alguém falar algo que Deus ainda não falou com você, então você tem que pensar bem, porque não é a voz de Deus. Quando Deus fala através de um profeta, Ele só está confirmando o que Deus já falou. Amém? Então a gente tem que entender nessa noite o quê? Primeiro, nós somos o quê? Co-herdeiros da promessa. Nós herdamos a promessa em segundo como? Pela fé. E o terceiro ponto é o quê? Há um tempo para a promessa. Eu queria só agora começar a lembrar, teve 3 exemplos na palavra do Senhor, de homens que entenderam que eles eram herdeiros de uma promessa. O primeiro homem que a gente vai falar é sobre o pai Abraão, né? Pai Abraão, ele recebeu uma promessa. Todos já conhecem a história. Ele recebeu a promessa que ele seria o quê? O pai de muitas nações. Só que ele já era velho e a sua esposa Sara não podia dar-lhe filhos, porque a Bíblia diz que ela era estéril, ela tinha o ventre fechado. Então a gente fala assim, aos olhos humanos seria impossível que essa promessa de Deus viesse a se cumprir. Porém, o Senhor tinha feito uma promessa. Muitas vezes na nossa vida Deus tem feito promessas a gente que parece impossível que elas venham a acontecer. Só que quando Deus faz uma promessa, Deus vai cumprir. Porque a palavra do Senhor é bem clara em dizer que Deus não é um homem para mentir. Ele nem é filho de homem para se arrepender daquilo que ele diz. E quando Deus faz uma promessa aos seus filhos, Ele vai cumpri-la. Queira quem quiser, Deus vai cumpri-la. E eu sei que Deus tem feito muitas promessas, não só para você individualmente, mas Deus tem feito muitas promessas para a geração eleita. E todos nós, sendo parte da geração eleita, nós somos herdeiros da promessa que Deus fez. Amém? E não importa o que se levantar, não importa o que surgir, vocês têm que ter isso dentro de você. Mesmo se parece que não está próximo de acontecer, mesmo que a situação está adversa, Deus fez uma promessa. Amém? Nós vemos Abraão, ele até vira para Deus, ele fala, Deus, como é que eu vou ter um filho? A minha esposa já não tem mais o costume das mulheres. O costume das mulheres era o seu período, a sua menstruação. Ela já não tinha mais. E sem isso, a mulher é morta. Isso significa que o corpo dela já não funcionava. E aí, o que Deus fala assim? Que é para ele crer. Deus estava fazendo uma promessa, porque Deus determinou que ele iria fazer de Abraão o pai de muitas nações. Amém? Nós podemos ver que no decorrer da vida, imagina na hora que Sara, já velha, grávida, isso já era um milagre de Deus. Só que muitas vezes, mesmo quando Deus dá uma promessa, igual quando nós iniciamos essa igreja, isso para a gente foi um milagre de Deus. Uau! Olha só o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Olha só, e Deus fala para a gente o quê? Não para, tem mais.
eu tenho muito mais para fazer, eu tenho pressa. Isso é pequeno. Toda pessoa que entra aqui fala assim, esse lugar é muito pequeno para o que Deus tem. E Deus tem falado isso ao nosso coração. Mas muitas vezes, Deus vai provando a nossa fé. Por exemplo, às vezes quando alguém sai da igreja, a nossa fé é provada, a gente fala, Deus, mas você falou que a gente ia crescer, como é que a gente acabou de perder uma pessoa? Só que na verdade a gente nunca perde, amém? Só que nos olhos humanos nós temos essa mania, né? A gente olha, a gente fala, Deus, e às vezes parece que os nossos sonhos estão se acabando. A gente fala assim, já não vai ter como. Só que Deus fala que vai ter sim, sempre tem jeito. Quando a gente vê Abraão, depois que nasce o filho dele, Isaque, Abraão vai ficando contente, é agora, eu vou ser pai de uma grande multidão, eu agora vou ser pai de uma nação. Imagina o coração de Abraão, quando Deus fala que é para ele sacrificar o seu filho Isaque. Imagina só o sentimento de Abraão naquela hora, falando, Deus, ele é o filho da promessa, como é que você vai me pedir aquilo que eu tanto desejei, aquilo que você me prometeu, agora Deus, você vai me pedir que eu o sacrifique? Porque o Senhor queria provar a Abraão. O Senhor queria provar exatamente aonde estava o coração de Abraão. E eu acredito que quando Deus permite certas coisas acontecer nas nossas vidas, Deus está querendo provar aonde está a nossa fé. Aonde está a nossa fé? Muitas vezes o Senhor permite certas situações acontecerem, a gente não consegue entender. Deus, mas estava indo tão bem, você estava me abençoando, aí de repente parece que uma nuvem veio sobre mim e eu já não estou conseguindo mais. Deus, o que é que está acontecendo? Deus está provando a sua fé. Da mesma maneira que ele provou a Abraão, porque ele queria ver se o coração de Abraão estava na promessa, ou se o coração dele continuava no Deus da promessa. Jovens, Deus tem feito muitas promessas para a nossa vida, mas nós temos que entender que a promessa não é o nosso alvo. O nosso alvo é cumprir a missão de Deus. O nosso alvo, nós somos criados é para adorar a Deus, é para louvar a Deus. A promessa é apenas algo que Deus está nos dando pela sua misericórdia, pela sua graça. O Senhor tem nos dado uma promessa e nós nem merecemos. Se você parar para pensar, muitas vezes a gente fala assim, Deus, mas Senhor, Tu estás tomando a minha promessa. Gente, se Deus prometeu que Ele ia dar a promessa, Deus é um Deus bondoso, amém? Se Deus está tirando a promessa por um tempo, é porque Ele está querendo ver aonde está o nosso coração. Até que ponto nós acreditamos naquilo que Ele falou? Até que ponto nós confiamos no nosso Deus? E eu acredito que quando Deus veio pedir a Isaque, Deus estava querendo testar Abraão e falou assim, Abraão, eu fiz a promessa, mas agora eu peço que você me sacrifique. Na história, para aqueles que não conhecem, eu sei que a Érica é nova em nosso meio, o Senhor pede que Abraão vá e ofereça o filho dele, Isaque, como um sacrifício, que mate ele, como um sacrifício a Deus. Só que nós temos que entender, primeiro Abraão conhecia o seu Deus. O Deus de Abraão nunca tinha pedido um sacrifício humano. Ele jamais. Como é que Deus agora nesse momento, Abraão sabia que mesmo se ele chegasse a fazer o que Deus tinha pedido, Deus jamais ia permitir que a promessa dele morresse. Nem que Deus tivesse que ressuscitar novamente Isaque, a promessa de Deus ia se cumprir, que ele chegaria a ser um pai de uma nação, o pai de uma multidão, que a promessa dele não ia morrer naquele sacrifício, mas ia continuar. Amém? Então nós podemos aprender com Abraão, que ele tinha o coração dele, não na promessa, mas no Deus da promessa, amém? E eu queria só que você colocasse isso dentro do seu coração. Deus, não importa as promessas que tu possas vir a me fazer. Senhor, não importa, isso não vai tomar o lugar que tu tens no meu coração. Porque todos nós sonhamos, Deus deseja que a gente sonhe.
Porque Deus só pode nos usar até onde a gente sonha. Se a gente sonha pequeno, Deus vai nos usar pequeno. Se a gente sonha alto, fala assim, um dia eu vou ministrar louvor diante de um estádio e multidões vão ser curadas e pessoas vão ser libertas de demônios. Se você começar a sonhar assim, Deus vai poder te usar até onde você está sonhando. Só que você tem que entender que quando chegar essa hora, Deus continua sendo o centro. Não é a promessa realizada, não é a vanglória, não é nada disso. Você tem que entender que o seu coração tem que permanecer fiel ao Deus da promessa. Aleluias. O segundo exemplo que eu tenho nessa noite, de um homem que entendeu o que era receber uma promessa, e um homem que foi ungido para a promessa, foi Davi. Ele ainda sendo adolescente, a palavra do Senhor nos fala que ele apacentava as ovelhas. Ele era jovem, apacentava as ovelhas quando o profeta Samuel foi à casa do seu pai procurar quem ele iria ungir como rei sobre Israel. Aí ele saiu descendo sobre os irmãos dele tudo e Deus, não é esse, não é esse, não é esse, você já conhece a história. Quando ele diz, mas será que não tem mais nenhum filho? E o pai dele lembra, eu tenho mais um, Davi. Caçula, né? Ele está apacentando as ovelhas, que era um trabalho de mulher, né? Um trabalho que você dá um trabalho desse para um homem, coitado, ele já era o caçula. Ter que disputar com o irmão, de repente um era mais forte, um era mais alto, o outro tinha a voz mais bonita, mais grossa, a voz de homem, né? Tinha que disputar com tudo os atributos de um homem, né? E ele era o caçula. E ele já tinha que disputar com isso e ainda por cima, o pai dele esquece dele. Só que Deus não tinha esquecido, porque Deus tinha uma promessa para ele. Porque Deus estava vendo o coração dele, ele era fiel no que ele fazia. Ele mesmo estando no meio das ovelhas, ele louvava a Deus, ele fazia tudo o que ele fazia, porque ele amava o Deus que iria dar a promessa. E é isso aí que eu estou querendo falar, que quando Davi chega e Deus fala para o profeta Samuel, é esse, e Samuel derrama o óleo sobre Davi. Davi recebe a promessa que ele iria ser o rei de Israel. Só que Davi soube entender o tempo da promessa. É isso que eu achei impressionante na vida de Davi, foi que muitas vezes a gente recebe, né, uma profecia, você será pastor. Aí você acorda no dia seguinte, sou pastor. Daqui em diante, todo mundo tem que me tratar como pastor. Eu fui ungida, por exemplo, eu fui ungida em janeiro, dia 1 de janeiro, não, foi dezembro 31, à meia-noite, né? Mas eu fui, então daqui para frente, todo mundo tem que me chamar. Gente, não é assim. Há um tempo para a promessa. Muitas vezes Deus fala com você, e Ele fala, você vai para as nações. Aí, de repente, você vai correndo, eu tenho que ir para as nações hoje, é agora, porque Deus acabou de me dizer. Não, há um tempo para a promessa. E nós temos que ser sensíveis de entender esse tempo. Eu lembro muitas vezes, quando o Pide às vezes está pregando sobre chamado de Deus, eu lembro quando eu era criança, quando a igreja O Bom Pastor, da onde eu fui criada, era ainda na Elm Street. Eu acho que não tem ninguém que tinha passado essa época. A Soraya nasceu naquela igreja. Mas eu lembro quando eu era criança, eu tinha uns 8, 9 anos de idade. E eu lembro que todas as crianças, porque nas vigílias, as crianças não conseguem ficar paradas dentro do culto. E eu lembro muitas vezes quando o Pidi fala sobre o chamado de Deus, e a minha mãe sempre fala disso, ela fala assim, Mara, você era diferente. Você sempre foi diferente. Ela fala assim, as crianças ficavam correndo pela igreja brincando, e você ficava no altar, ajoelhada, chorando. E ficava, eu estou sentindo. Com 8 anos, e a minha mãe achava, a minha mãe, filha, mas o que você está sentindo? E ela fala assim, Maria, você ficava, eu estou sentindo Deus, mãe, eu estou sentindo. E eu ficava chorando. E hoje, quando muitas vezes o PJ fala assim, do chamado dele, quando ele era criança, que Deus falou que ele iria ser pastor, Deus falou no meu coração assim, Maria, eu já estava te chamando. Eu já tinha uma promessa para você. As promessas Deus tem
Às vezes quando a gente é criança, só vão se realizar anos depois. E porque às vezes demora tanto tempo para se realizar, a gente acha que elas não vão vir mais. A gente começa a passar por tantas decepções, por tanta coisa, a gente começa a dizer, não, Deus esqueceu de mim. Isso não foi, isso foi emoção. Porque nós temos uma capacidade, eu não sei você, mas eu tenho uma capacidade de me convencer muitas vezes que não é Deus que está falando comigo. Às vezes eu fico raciocinando, não é Deus, mas lá vai você com suas emoções, você é muito emotiva e tal, lá vai você, não, por que Deus ia falar isso? Aí a gente mesmo se convence, não foi Deus, não foi Deus. Só que eu cheguei à conclusão de uma coisa, o diabo é que não foi. Porque por que o diabo ia me falar que eu tenho uma promessa? Por que o diabo ia me dizer que eu era chamada? Por que o diabo ia dizer que eu iria pregar e anunciar o evangelho de Jesus? Aí eu comecei a falar assim, gente, peraí, porque eu falava assim, é o inimigo querendo confundir minha mente. Aí eu falei assim, não, peraí, se fosse um inimigo, ele não ia querer que eu pregasse. Se fosse um inimigo, ele não ia querer que eu entrasse no meu destino. Se fosse um inimigo, ele não ia querer que eu entrasse nos propósitos de Deus, ele não ia querer que eu cumprisse a minha missão na terra. Então eu comecei a entender que eu tenho que ser mais sensível à voz do Espírito. E entender o tempo de Deus. Porque o que mais acontecia comigo, eu não sei se vocês são assim, quando algo começa a demorar, parece que começa a ficar frustrada. A gente começa a ficar decepcionada, isso nunca vai acontecer, meu esposo nunca vai tomar jeito, eu oro. E o homem, às vezes, eu chego em casa, eu me decepciono, ele faz cada coisa. Aí eu acredito, não, Deus, aí um dia eu acredito, Senhor, Tu vais me usar para restaurar jovens que passaram por dificuldades, por problemas igual passei. Aí, de repente, no dia seguinte, alguém vira para você e fala assim, menina, você não cresce, né? Aí isso é o suficiente para a gente sentir pronto, não tem promessa nada, não foi o que Deus tinha para a minha vida. Quer te dizer, Deus tem promessa para a sua vida. Só que você tem que entender o tempo. Como o rei Davi entendeu o tempo. Ele foi ungido, porém, aonde que ele foi? Ele foi para o palácio depois que ele foi ungido? Não, onde é que ele foi? Ele voltou para apacentar as ovelhas. E por que ele voltou para apacentar as ovelhas? Porque não era o tempo. E ele teve que entender que ele tinha que esperar a hora certa. O tempo que Deus tinha determinado para que ele pudesse reinar sobre Israel. Nós podemos também, vendo a vida de Davi, igual eu estava vendo, quando ele foi enfrentar o gigante, eu falei assim, gente, esse jovenzinho era valente. Ele era corajoso. Eles dizem que Davi era baixinho, e eu acho que eu acredito, porque eles dizem que todo baixinho é invocado. E para ele partir para cima do gigante da maneira que ele partiu, ele tinha que ser corajoso, valente e invocado. Porque a gente olha assim, fisicamente era impossível dele vencer. Agora, você acha que Davi partiu para cima de Golias porque ele tinha uma promessa? Tipo assim, eu vou partir para cima de Golias porque eu tenho uma promessa e eu não vou morrer? Não. Eu estava pensando, eu falei assim, Deus, o que impulsionou Davi a partir para cima de Golias? Porque ele não estava firme em cima da promessa, mas ele conhecia o Deus da promessa. E quando a gente conhece o Deus da promessa, a gente entende que nós podemos fazer todas as coisas. Porque é o Deus da promessa que vai realizar. É o Deus da promessa que vai fazer. Nós podemos ver no decorrer da vida de Davi que Davi não tentou ajudar Deus. Ele mesmo assim, depois de vencer Golias, você acha que ele foi direto para o palácio ser rei? Não. Sabe o que ele fazia? A Bíblia diz que ele ficava cantando e tocando a sua harpa. Porque nessa época um espírito perturbador tinha possuído o rei Saul. E quando o rei Saul ficava tão perturbado, eles chamavam Davizinho, para Davizinho vir tocar harpa e adorar ao Deus da promessa. E ele começava a adorar, Senhor, Tu és o meu pastor.
e nada me faltará. E ele ficava adorando a Deus da promessa, porque ele sabia aonde ele ia chegar. Ele sabia que o Deus que fez a promessa iria cumpri-la. Independente dele estar sentado cantando e muitas vezes o rei Saul jogar flechas tentando acabar com a sua vida. Ele entendeu o tempo da promessa. Ele entendeu que ele tinha que esperar a hora que Deus o colocasse no lugar que Deus tinha para a sua vida. Ele não tentou ajudar Deus, porque se ele quisesse ajudar Deus, quando ele pegou o rei Saul, a palavra de Deus diz que o rei Saul, certa vez, ele entrou dentro da caverna para aliviar o ventre. Para quem não sabe disso, ele foi fazer number 2. Ele entrou na caverna para aliviar o ventre, e nessa época, Davi já estava escondido nas cavernas, porque o rei Saul queria matá-lo. Então Davi e os seus homens, foi se juntando homens com o rei Davi, ele estava escondido tudo nas cavernas. Quando Saul entra, imagina ele correndo, imagina, ele levantando a saia, porque naquela época o homem não usava calça, e ele abaixando para fazer as suas necessidades, aliviar o ventre. E os homens viram para Davi e falam assim: Davi, hoje mesmo, Deus te entregou Saul na sua mão. Acaba com ele. Ele tem tentado te matar. Ele tem jogado flecha em você. Ele está te perseguindo. Todo mundo sabe que você é jurado de morte. Acaba com ele. Se Davi tivesse preocupado apenas com a promessa, ele teria matado. E por uns minutos, Davi chegou a cortar só a pontinha das vestes de Saul. E depois ele se arrependeu. Sabe por que ele se arrependeu? Porque ele conhecia o Deus da promessa. E ele falou: Senhor, ai de mim, ai daquele que toca no ungido do Senhor. Ele reconheceu que mesmo sendo ungido ao novo rei de Israel, Saul continuava na posição que Deus tinha estabelecido para ele estar. E se ele não entendesse o tempo da promessa, ele teria caído no engano de matar ao rei Saul. E ele ia viver sempre com essa dúvida: Deus, será que era a minha hora? Porque quando a gente tenta ajudar a Deus, nós não conseguimos entrar no nosso destino, porque a gente não sabe se é a nossa hora. Quando a gente sai fazendo convites: eu sou o novo evangelista da igreja Geração Eleita, quando você quiser me convide para pregar, você começa a não saber se foi Deus que te levou ou se foi você que abriu portas para você mesmo. Nós temos que entender que quando Deus faz uma promessa, a hora vai chegar. Ter calma, a hora vai chegar. Muitas vezes Deus está nos moldando. Nós vamos ver na história de Davi que o que aconteceu, esse tempo que Deus estava preparando Davi, Deus estava matando o próprio Saul que habitava dentro de Davi. Porque se aquele Saul que morava e habitava e vagava na alma de Davi não morresse, Davi ia acabar fazendo os mesmos erros que Saul fez. Ele ia acabar esquecendo do Deus da promessa. Ele ia acabar achando que ele era o Todo-Poderoso porque ele era rei sobre Israel. Ele ia começar a achar que ele tinha unção e ele não precisava depender de Deus. Quando nós queremos ajudar Deus, muitas vezes nós atrapalhamos o que Deus está fazendo na nossa vida. Nós temos que esperar. Se Deus falou, você vai casar, você vai casar. Não tenta ajudar Deus. Muitas vezes quando a gente tenta ajudar Deus, nós frustramos o que Deus está fazendo. Nós abortamos a visão que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes, graças a Deus que nós temos um Deus de segunda chance. Como muitas pessoas falam, we have a God of second chances. Eu nunca vi ninguém falar, we have a God of third chances. Então, por favor, não estrague a sua segunda chance, se Deus te deu. Entenda e espere. Tenha paciência. O que Deus tem para cumprir na sua vida, Deus vai cumprir. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se Ele falou que você vai casar, gente. Eu sei que isso é um dos maiores dilemas que jovem tem. Gente, com quem que eu vou casar? Aí chega um rapaz mais musculoso, as meninas quase que desmaiam. Gente, é meu prometido. Aí Deus fala, não é, filha.
Aí você fala, mas Deus, ele é lindo. E Deus não é, filha. Aí você, Deus, mas eu quero. Aí Deus, filha, não é. Aí Deus, mas eu não quero te ouvir. E vai. Aí acaba se dando mal. Acaba se esborratando, se dá mal. Nós temos que entender todas as promessas que Deus faz, tem o seu tempo. E nós temos que entender isso, nós temos que falar, Deus, eu quero ficar no centro da tua vontade. Eu não quero dar uma ajudinha para ti. Eu não quero botar a minha mão, porque eu não quero viver com a dúvida. Gente, já que nós estamos falando para jovens e estamos no tema de namoro, não tem nada pior do que você casar com alguém e viver na dúvida se isso era o que Deus tinha para você. Você quer estar no centro da vontade de Deus. Porque quando se levantam as tempestades, quando sobrevêm as dificuldades, a pessoa não vai continuar sendo sempre a mesma pessoa. O exterior, então, musculoso, muitas vezes é steroids, murcha. Ou se o cara é muito magro, murcha do mesmo jeito. A menina pode estar toda poderosa, mas se não tem uma boa conta bancária, não tem plástica, my friend. Teve filho, o corpo muda. Então, se você não tem certeza do que é a vontade de Deus para a sua vida, você entra em coisas muitas vezes que lá na frente você fala, Deus, será que eu cedi? Será que isso não era o centro? Será que o Senhor não tinha algo melhor para mim? Esperem o tempo da promessa. Aguarde o tempo da promessa. Você não quer ser tormentado pelas vozes do inimigo falando, será que era isso que Deus tinha? Você quer na hora que vier essas vozes falar assim, eu tenho certeza que esse era o homem que Deus preparou para mim, que essa era a princesa que Deus preparou para mim. Espere o tempo da promessa. Amém? Vai chegar. Vai chegar. Está todo mundo jovem ainda. Eu não sei por que muitas vezes quando a gente fala, fulano de tal fez 50 anos, nossa, ele é velho. Não, gente. Ele ainda tem mais 50 anos de vida. Nós, então, nem começamos a viver ainda. Eles dizem que começa a viver depois dos 50. Nós nem vivendo estamos ainda. Nós estamos aprendendo, adquirindo informação, adquirindo experiência. Amém? Aguardando na promessa de Deus. Eu sei que às vezes a promessa de Deus para alguns chega mais cedo. Mas tem calma, se a tua promessa está demorando um pouco. É porque Deus está trabalhando, está aperfeiçoando. Deus não quer te dar algo quebrado. Deus quer te dar algo que está completamente pronto. Algo que vai te satisfazer emocionalmente, que é um dos mais importantes. Que muitas vezes a gente fala, Deus, eu quero casar, eu quero alguém que vai me satisfazer, meu corpo, sexualmente. Gente, isso não é um centro de um casamento. Você precisa de alguém que vai satisfazer a sua alma, as suas emoções. Alguém que vai suprir as suas emoções. Então espere a promessa. Segure na promessa. Amém? E Davi, nós podemos aprender muito com ele. Ele soube esperar a promessa. Ele soube esperar. Nós vemos também um jovem na palavra que é engraçado. Ele é o contrário. Ele não soube esperar a promessa. E ele acabou tendo que lutar com Deus pela bênção. A gente vai ver Jacó. A palavra diz que Jacó e Esaú eram gêmeos. E eles estavam no ventre da mãe deles. E que no ventre da mãe eles brigavam o tempo todo. E a mãe falava, meu Deus, mas que reboliço é esse que está acontecendo dentro de mim? E tudo, e ela ficava doida, tal. Os dois, eu acho que um queria nascer primeiro, porque o costume dos judeus, quem nascesse primeiro, era o que era abençoado pelo pai, era o que recebia as promessas, as bênçãos. Então, eu acho que eles queriam, sair, ver quem que sair primeiro, porque os dois queriam lutar pela bênção. Nisso nós temos que falar, Jacó lutou. Ele lutou, só que ele usou muito dos seus artifícios humanos. Ele tinha uma promessa? Tinha. A palavra do Senhor diz que um anjo disse à sua mãe que o maior iria servir o menor. Então a gente vai falar assim, gente, mas isso na lógica dos judeus, isso é errado. Porque o mais novo é que ia ter que servir ao primogênito, certo? O primogênito é que era o herdeiro da promessa.
Só que a promessa à mãe dele foi o quê? O maior servirá ao menor. E a mãe, certamente, ela deve ter falado isso para Jacó. Jacó, você é o menor. O teu irmão vai te servir. O teu irmão é maior, mas ele vai te servir. Foi a promessa que Deus me fez. E Jacó, eu acho que foi ficando empolgado. Eu que vou receber a bênção. Eu que quero a bênção. A bênção é minha. Eu que quero a bênção. Eu que quero a bênção. E ele, toda hora que ele tentava, ele falava com o irmão dele, me entrega a primogenitude. Eu quero ser abençoado e dá para mim. E o irmão dele ria, achava engraçado. Um dia, o irmão caiu na besteira de realmente falar que dava por um prato de lentilhas, né? O irmão estava com fome, voltou de casa, estava com fome, e falou assim, dá-me de comer. O irmão falou, só se você me der a sua promessa. E o irmão dele falou assim, tá bom. Só que ele sabia o costume dos judeus. Ele sabia que mesmo ele falando, te dou a minha promessa, ele era o herdeiro. Ele tinha o direito. Pela lei, pelo costume judeu, ele tinha o direito. Só que tinha um problema com isso. Ele estava vendendo o que era de mais precioso aos judeus. Que eram as bênçãos. Ele ia receber a bênção do pai, a prosperidade. Tudo ele iria herdar. E ele estava deixando tudo ir. Então a gente vai ver que Jacó, ele desejava a promessa. Ele tinha recebido o que Deus falando que ele iria ter a promessa de ele que ia ser servido. Mas ele começou a tentar por seus esforços. Ele começou a querer ajudar. O que é que a palavra de Deus diz? Ele vai ao seu pai quando o seu pai está cego, engana o pai. Ele rouba a promessa do irmão. Nisso, ele vai adquirir o quê? Um problemão. Porque o que é que acontece? Causa um problema na família. Ele enganou o pai dele. De repente, ele já não sabe se isso era a promessa de Deus. O que é que era promessa, não era promessa? Porque todos nós lutamos com as promessas. Imagina quem não tem certeza se é mesmo a promessa, aí de repente, meu Deus, mas Deus falou que era promessa, mas eu botei a minha mãozinha lá, eu enganei, eu fingi que era peludo igual meu irmão, meu pai me abençoou. Aí ele tem que fugir, porque o irmão dele jura ele de morte. Ele tem que fugir. Aí a história vai correndo. Só que Jacó era uma pessoa muito persistente. Eu falo assim, Jacó foi uma das pessoas que mais lutou pelo que ele queria. Nós vamos ver que ele vai para a casa do seu tio Labão. E quando ele chega lá, ele dá de cara com a Raquel. E ele fica apaixonado por ela. E ele vai ter com o tio dele, ele fala assim, tio, eu quero me casar com Raquel. Aí o tio dele fala assim, tá bom. Então eu faço uma promessa a você. Se você trabalhar 7 anos para mim, eu te prometo Raquel. Aí Jacó, como era uma pessoa persistente, sabia o que queria e sabia lutar pelas suas próprias mãos, o que queria foi trabalhar. Só que, quando passou os 7 anos, Labão engana ele. Labão manda Lia. Ele casa com Lia sem ver que é Lia. Não sei, gente, como é que isso operou, não sei como é que ele foi para a lua de mel com a Lia. Só sei que de manhã é que ele desperta e vê aquela coisa, né? Eles creem que Lia era caolha. Então imagina, ela tinha os olhos meio trocados, she had lazy eyes. Então você vai ver assim, ele queria Raquel, que era toda maravilhosa, perfeita, poderosa. E acorda de manhã com aquele susto. E ele fala assim, gente, isso não é a promessa. Assim, isso aqui está querendo, isso não é a promessa. Aí ele vai reclamar com o sogro, né? Tio sogro agora. E fala assim, mas eu falei para o senhor que eu queria Raquel. E o sogro fala com ele, não, mas não é de costume ao meu povo entregar a filha mais nova primeiro, a mais velha tem que casar primeiro. Aí ele, mas eu quero Raquel. Aí o que é que o sogro fala? Tá bom, então você trabalha mais 7 anos e eu te prometo Raquel. E como Jacó continuava sendo o mesmo, persistente, confiado nas suas forças, lá vai ele trabalhar. Trabalhou 7 anos para o sogro dele e depois dos 7 anos, ele recebeu a promessa. Ele pôde casar com Raquel, pôde, né, ir para a lua de mel dele com Raquel e era o que ele queria. Essa promessa realizou e ele estava feliz. Só que tinha um problema. Ele tinha a promessa física que ele tinha novamente, ele tinha adquirido com a força dele. E ele queria a promessa de Deus. Aí acontece o quê? Ele vai ter que
ir para o Peniel dele, face a face, lutar com Deus. Porque talvez Jacó viveu com a dúvida, será que é isso que Deus tinha para mim? Será? A minha mãe falou, mas eu não ouvi de Deus. É uma coisa a gente ouvir de outras pessoas, ou ouvir de um profeta que vem de fora, falar, o Senhor disse que você vai pregar para uma nação. É outra coisa Deus falar com você. É outra coisa você receber a promessa direto de Deus. E é isso aí que Jacó estava desejando. Ele falou, eu preciso saber o que Deus tem. Eu preciso dessa bênção. Eu preciso da bênção. E a palavra vai nos falar o quê? Que Jacó começa a lutar com o anjo. E o anjo, não, ele me dá minha bênção para depois subir, né? Todo mundo conhece a música, dá a minha bênção para depois subir. Todo mundo canta a musiquinha. Mas é assim mesmo, ele me dá a bênção e o anjo não dou. Ele me dá, e aquela luta, eu quero receber a bênção. E ele teve que esperar a hora em que realmente Deus viu a persistência que ele tinha no seu coração de acertar. Muitas vezes a gente até falha tentando ajudar Deus, mas Deus conhece os nossos corações. Deus conhece o desejo e a vontade de acertar. E é isso aí que eu acho que Deus olhou para Jacó e falou assim, meu filho, eu vou trocar o seu nome hoje, porque você não vai ser mais enganador. Você hoje vai ser Israel, que é príncipe de Deus, é escolhido para a promessa. Hoje eu vou trocar o seu nome. Só que muitas vezes, enquanto nós não tivermos a nossa luta pessoal com Deus, nós não conseguimos entrar no que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes os nossos pais dizem, Deus tem um plano na sua vida. Amém. Deus tem um plano? Deus tem um plano. Os seus líderes falam, Deus tem um plano para você, Diogo. Deus tem um plano? Amém. Agora, Diogo, será que você não quer ouvir Deus falar que Ele tem um plano? A gente ouvir Deus falar, porque quando Deus fala, Deus marca a gente de verdade. O tanto que a palavra diz que quando Jacó foi mudado e foi tocado pelo anjo, ele ficou coxo. Ele mudou. Deus mudou o nome dele, Deus mudou até a maneira que ele andava. Antigamente ele era o quê? Enganador. Ele não era mais desse jeito. E eu acho que toda vez que ele se arrastava, ele lembrava, eu não sou mais enganador. Eu não posso usar dos meus artifícios. Eu não posso usar das minhas forças. Eu tenho que confiar na promessa que Deus fez para mim. Foi Deus que fez a promessa. Eu vou chegar onde Deus determinou que eu vou chegar. Então, a palavra do Senhor nos mostra que Jacó foi um que não entendeu o tempo. E por não entender, ele sofreu. Não sofreu? Ele sofreu. Ele teve que ser marcado pela dor, né? Virar coxo. Já pensou você poder dançar, pular, correr e ficar coxo? Mas é porque ele tentou ajudar Deus. Toda ajudinha que ele tentou fazer por força dele, ele teve que depois esperar Deus confirmar. Agora é engraçado que muitas vezes a gente vê Jacó, a gente fala, poxa, Jacó, mas como é que você duvidou? Nós duvidamos às vezes, não é verdade? Às vezes eu duvido. Umas semanas atrás eu falei para o PJ, eu estava decidida, não, eu acho que a minha época de dirigir louvor passou. E tudo, e era isso que eu estava ouvindo direto na minha mente, acabou a sua época, você não é para dirigir mais. Agora Deus está querendo te usar na outra área, não é para você dirigir mais. E eu já estava falando assim, é isso gente, eu não vou dirigir mais louvor, vou acabar. Eu já tinha esquematizado, eu estava até falando para o PJ hoje à tarde, eu já tinha esquematizado na minha cabeça como é que eu ia fazer para sair da escala desse mês. Eu falei assim, domingo passado, eu falei assim, eu vou colocar o PJ no meu lugar, na outra semana eu coloco a Mirella no meu lugar, depois na outra eu peço a Gisela para me cobrir, e eu dou a desculpa que é a minha garganta que está doendo. Falei assim, não, é porque realmente eu já estou há 3 meses gripada, eu não estou conseguindo cantar, a voz está bem gasta, mas isso ia ser uma desculpa, porque para adorar a Deus a gente não precisa estar com a voz maravilhosa. Só que eu ia me esconder atrás disso. Falei assim, eu vou dar essa desculpa, eu vou sair de fininho, mês que vem eu já não me coloco mais. Porque o que faço é escala. Aí, ao mesmo tempo, eu estava contando para o PJ hoje à tarde, ao mesmo tempo eu escutava uma voz, você é covarde, hein?
E eu ficava assim, eu falei, não pode ser Deus, porque o que vem de Deus não vem para diminuir. Só que Deus, ele corrige aqueles que ele ama. E Deus, ele sabe muito bem o que é que ele tem que falar com a gente para fazer a gente se atrever a fazer só para provar o contrário. E toda vez que eu falava assim, eu falei assim, não vou dirigir mais, acabou, meu tempo passou, estou sem unção. Aí acabou que o PJ, a gente teve uma discussão e o PJ falou umas coisas para mim e eu... Ele acabou alimentando o que eu já estava sentindo, né? Aí eu, tá vendo, é Deus confirmando, o meu marido. Eu falei, e é meu líder ainda por cima, então é porque passou mesmo, já não é mais, acabou, não é... Eu falei assim, Deus já está levantando as meninas, já está levantando o pessoal, estamos com muita gente nessa área, foi só por causa do começo da igreja, agora Deus não está querendo mais que eu... Aí eu me convencendo, eu já tinha me convencido, eu estava convencida. O tanto que a semana passada eu estava até assim para baixo, o Zequinha até chegou para mim e falou assim, pastora, está tudo bem? E eu, tudo bem, Zequinha. Ele, não, você está para baixo. O que está acontecendo? Você não pode desanimar, não desanima não. E eu, não, eu estou bem, Zequinha. Aí, na hora do culto, o Flavinho chega para mim, me deu um abraço. Ô, pastora, não desanima não, pastora, oh, meu Deus, Jesus. Falou assim, e eu, Jesus, você deu Jesus dele. E eu, ai, meu Deus, e eu querendo sorrir. Mas parece que tudo que falava, eu falei assim, gente, acabou, não é mais meu tempo, acabou, não sou mais chamado para o louvor. Eu já tinha porque eu já estava duvidando do que Deus tinha falado. Eu falei assim, ok, Deus, você falou, mas você falou foi por um tempo determinado. Você só queria que eu dirigisse louvor os primeiros 2 anos da geração. Agora estamos completando 2 anos, acabou essa promessa. Só que não era. Eu estava me convencendo, muitas vezes me apoiando em cima de medos, de decepções, de não querer tomar posição, de querer fugir da raia, né, igual eles dizem. Então, o que eu falava assim, não, acabou. E eu estava alimentando o inimigo. Eu estava, tipo assim, o inimigo, ele não tem direito de roubar nada da gente. É a gente que dá para ele. E eu estava dando para ele. Eu estava assim, então, não vou dirigir mais louvor. E depois, para variar, na sexta-feira passada, o Pidi olha para mim e fala assim, quem dirige louvor domingo? Eu, de manhã, o Edgar dirige. Por que você quer dirigir? Aí ele, eu quero. Eu falei assim, tá bom, então você dirige de noite. Eu querendo fugir. Aí eu, tá vendo, Deus? É isso. Eu falei assim, você já tocou no coração do PJ, é porque é isso que você tem. Eu estava sinceramente convencida que é isso que Deus... Eu falei, Deus, é isso que você tem. Eu falei assim, eu aceito. Aí eu comecei a chorar, eu falei, Deus, eu aceito, você quer que eu pare de dirigir louvor? Eu vou parar. E eu já estava aquele drama com Deus, né? Aí eu falei assim, não, mas... Aí eu ouvia sempre, covarde. E eu, mas Deus, não sou eu, é o PJ que quer dirigir, não sou eu. Aí Deus, você é covarde. E eu falei assim, Deus, mas eu não é, o PJ está querendo dirigir, eu estou sem voz. Aí Deus, você é covarde mesmo. Quanto mais eu ouvi, mais irritável eu ia ficando. Eu falei assim, gente, eu não aceito. Porque baixinha invocado, baixinha também. Aí eu comecei a ficar irada. Eu falei, não aceito. Eu falei, me chamar de covarde aí já é demais. Eu falei, isso é uma coisa que eu não sou, é covarde. Eu falei, eu nunca lutei contra espírito de medo, eu não aceito isso. Eu falei, não aceito, não aceito. Aí eu falei assim, Deus, mas não é, você já falou com o PJ que ele vai dirigir e tal. Só que eu estava lutando comigo mesmo, eu já estava uma luta interior que eu já não sabia se Deus queria que eu dirigisse mais ou se Deus não queria, eu já estava confusa. Eu já falei assim, eu já nem sei se isso é a promessa ou se isso não é a promessa. Eu falei assim, eu acho que a promessa, eu já estava... E eu falei assim, eu teve um dia até que eu estava chorando, eu falei, Deus, para as vozes que eu estou ouvindo, para essas perturbação que o inimigo está querendo trazer sobre a minha vida e define o meu ministério. Eu falei para Deus, Deus, define o meu ministério. Depois eu falei, Deus, eu não tenho, né, o direito de exigir que você defina o meu ministério, mas é porque eu já estava assim, eu falei, gente, eu não aguento mais. Eu falei, define, Deus, acabou. Eu falei, você quer que eu dirija? Eu dirijo, você não quer que eu dirija? Eu sento. Eu falei, não tem problema. Eu falei assim, de qualquer maneira eu vou te adorar. Eu falei, você quer que eu esteja? Eu falei, você não quer? Fine. Eu falei, só por amor de Deus. Eu falei, Deus, por amor de Deus. Eu falei, não me deixa sem fazer nada, porque eu morro. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque quem trabalha, quem faz alguma coisa para o Senhor, você sabe, você não consegue ficar. O pessoal, então, que canta, você sabe, o dia que você não está na escala, você está doido para alguém falar assim, eu não posso cantar. Você, eu vou. Você quer fazer algo para Deus. Aí, se você não está aqui na escala, deixa eu ver se precisa de alguém para traduzir.
Aí, não, então deixa eu ver se precisa de alguém nas crianças. Você tem que fazer alguma coisa, nem que seja tirar o lixo, mas você tem que fazer alguma coisa para o Senhor. E foi o que eu falei, Deus, eu não posso. Eu falei assim, se você quer me tirar do louvor, tudo bem, agora você vai me tirar do louvor, mas você vai ter que me fazer outra coisa. Foi alguma coisa que eu tenho que trabalhar. Eu falei, eu não aguento, se eu não trabalho, eu vou secar. Aí eu fiquei assim, aquela luta tal. Aí eu continuava ouvindo, mas você é covarde. E eu falei assim, Deus, mas como é que eu sei? Aí Deus falou assim, só porque a situação parece que está um pouco apertada, porque o pessoal, a gente tem falado assim, às vezes está difícil e tudo, nós estamos adaptando as novas caixas de som e tudo e tal. A gente falou assim, é difícil tentando organizar as vozes, né? Aí eu falei assim, Deus, não, é porque acabou, não estou conseguindo. Aí Deus, Simara, como você é covarde, você está fugindo e está dando desculpas para mim, eu que conheço todas as coisas. Aí eu parei assim, eu falei assim, é verdade, eu falei assim, eu estou meio Jacó, né, querendo enganar a Deus, mas a Deus não dá para enganar. Aí Deus começou a trabalhar comigo, eu falei assim, não, tudo bem. Aí chegou domingo de manhã, o Pide ia tirar as músicas depois do louvor, do culto da manhã. Aí eu, falei assim, passou o meu tempo mesmo. Eu falei, porque o Pide já vai tirar as músicas e tudo. Aí eu falando, Deus, se for da tua vontade, se o Senhor ainda quer que eu esteja no ministério de louvor, o Senhor vai fazer alguma coisa. O tanto que o Edgar, a Mirella me perguntaram, quem vai dirigir à noite? O PJ. No final do culto, eles podem... Falei assim, o PJ vai dirigir. Falei, tá bom. Até todo mundo falou assim, não, o PJ vai dirigir. Aí eles, o Edgar até falou assim, por quê? Alguma coisa que a gente está fazendo de errado? E eu falei assim, não, Edgar. Eu falei assim, o PJ está querendo dirigir, está querendo testar o novo som e tudo. O Edgar já todo preocupado, né? O PJ falou alguma coisa e tal, porque ele tinha dirigido louvor de manhã. Aí ele já tá, meu Deus, eu dirigi mal, na dúvida, já preocupado. Mas é bom porque todo mundo possa ver que, mesmo às vezes o pessoal estando aqui na frente, nós também, às vezes, temos medo, gente. Nós não chegamos aqui na frente cheio de coisa. Muitas vezes nós vamos no empurrão, Deus vai empurrando, vai. Aí a gente vai, ele vai, eu ser covarde. Aí eu, não, covarde eu não sou. Eu vou só porque eu não sou covarde, só para provar que eu não sou covarde. E a gente vai tudo, não, Deus, eu vou porque eu sei que você vai fazer alguma coisa. Se você quer que eu vá, eu vou porque você vai me usar. E é bom porque a gente está falando sobre duvidar. E eu quero que todo mundo entenda que todos nós duvidamos. Todos nós ficamos, às vezes, com dúvida do que Deus vai fazer. Todos nós temos dúvida, às vezes, será que vai chegar a hora da promessa? Será que vai acontecer? Será? Gente, não tem ninguém aqui isento disso. Até o pastor Júnior, que é o pastor Júnior, eu tenho certeza que muitas vezes o inimigo tenta cochichar no ouvido dele. Você é palhaço, você pensa que a geração eleita vai para onde? Você, igual ele fala, você saiu de Valadares. O quê? Você acha que o inimigo não fala com... Fala! Você acha que o inimigo não fala, gente, mas é uma palhaçada mesmo? Sabe que você é ridículo? O diabo fala com todo mundo. Só que leva o quê? Um espírito de luta que a gente viu em Jacó. Foi isso que a gente viu em Jacó. Ele tinha dúvidas, mas ele lutou, gente. E é isso que eu sei que Deus está querendo falar para cada um de nós que está aqui. Deus fez a promessa, agora nós temos que lutar. O reino das trevas, a palavra diz que é tomada à força. As coisas não vão vir de mão beijada. Só porque Deus falou que você vai ser pastor, então para o pastor não. Você vai ter que lutar, você vai ter que estudar, você vai ter que orar, você vai ter que pagar um preço. Você vai ter que matar essa danada da sua carne quando você está com vontade de tipo assim, não, eu não quero acordar e Deus não, acorda. Não quero acordar, não acorda. Você vai ter que lutar pelo que você quer, por aquilo que Deus determinou para a sua vida. Porque nada é de mão beijada. O diabo não vai querer, tipo assim, você se salvou hoje, aí Deus falou que vai pegar você, Érica, e através de você outras jovens vão ser libertas das garras do diabo. Aí a Érica vai ficar esperando, Deus, o dia que você quiser. Não, a Érica agora vai ter que fazer por aonde? A Érica vai ter que comer a palavra, beber a palavra, respirar a palavra, fazer tudo que a Érica pode para poder fazer com que essa palavra seja o que está dentro da Érica. Para que a Érica, ao abrir a boca, ela não esteja falando dela, mas ela fale o que está na palavra. Porque o que transforma é a palavra. Não tem palavra eloquente suficiente, nem palavra maravilhosa, nem bonita o suficiente, que pode pegar um homem ou uma mulher e transformá-la. É a palavra de Deus, na unção do Espírito, que faz a obra.
Só que isso vai levar o quê? Esforço. E foi o que Deus estava falando no meu coração. A promessa já foi dada. A promessa já foi dada para todos que me aceitaram. Eu chamei-os, eu já falei que vocês vão ser o que vocês vão herdar. Tudo isso nós já sabemos que nós temos o Espírito Santo. Ah, mas o Espírito Santo veio para quê? Ah, para me dar uns arrepios, eu cair, falar em língua, chorar, rolar no chão. Não, gente. O Espírito Santo veio para capacitar os discípulos para anunciar a palavra. O Espírito Santo, quando é derramado sobre um crente, é te preparando para você anunciar, para você sair e impactar a outras vidas. E é isso que você tem que entender. Você tem a marca. Você é selado pelo Espírito. O Espírito Santo está em você. Se você ainda não foi batizado com fogo do Espírito, você tem o direito. É uma promessa, é para todos. A palavra diz que é para todos. Você tem que reclamar os seus direitos. A Bíblia diz que nós podemos reclamar os nossos direitos. Nós podemos reclamar. Dizer, Deus, eu quero, eu tenho direito, eu tenho direito. Você tem direito. Você tem direito. Agora, você tem que entender que isso vai requerer esforço. A gente, ultimamente, eu falei para o Pete, eu falei assim, eu vou mudar a minha vida, o meu estilo. Não vou ser mais a mesma. Depois que a gente voltou da IPMC, eu já voltei e disse, não vou ser mais a mesma. Eu falei assim, eu vou mudar. Se eu rir o tempo todo, ficar pulando e plantando bananeira, eu falei assim, eu vou ser mais séria agora. Não quero ficar aí. Eu acho que tudo que acontece na nossa vida é uma decisão. É uma decisão. Uma vez a Mirella falou que Deus falou com ela, que era para ela ficar mais calada. Não foi, Mirella? E Deus falou assim, Mirella, você tem que parar de falar. Muitas vezes você está falando demais. Fica calada e começa a observar mais. E ela falou assim, nossa, mas que luta. Mas o que? Ela está tentando se discipular. Ela está tentando aprender porque ela sabe que isso vai ajudar ela, vai disciplinar ela. E Deus vai dar estratégias para nós de exatamente o que é que a gente precisa. E se a gente tem luta contra a nossa danada da nossa carne, então é a nossa carne que nós temos que matar. A gente agora, eu falei assim para o Pide, desce, nós começamos a malhar. Falei assim, eu vou malhar. Gente, eu sempre gostei de malhar quando eu estava em forma. Agora, você está fora de forma. Para quem não sabe, eu era cheerleader. Eu era capitã do time. Eu estava em forma. Eu pisava, eu era musclinho puro. 4 filhos depois, tcharam. Mas, o que é que acontece? Falta de disciplina, não é verdade? E eu falei assim, eu vou pegar essa danada dessa carne e eu vou mostrar para minha carne quem manda sou eu. Nós hoje, nós até agora, nem almoçamos, nem jantamos. Isso aqui, eu não estou com fome. Eu falei assim, sabe por quê? Porque é uma disciplina. Se eu começar a falar assim, sabe o quê, cara? Tá com fome? Nada. Você não vai comer. Você quer comer? Slim Fast. Você quer? Ah, é? Tinha até uma pastora da Valnícia, a pastora Malu, quando ela veio aqui, a faca danada da carne, ela humilhava a carne só para mostrar quem mandava. Ela falou que ela acordava às 6 da manhã, começava a correr em volta da quadra. Ela falou assim, que ela quase morrendo, com a língua para fora, mas ela corria. Ela falou assim, carne, você vai mais um pouco. E corria. Ela falou assim, na hora que terminava, ela entrava dentro do apartamento, ela falou assim, é carne. Você pensa que acabou a sua tortura? Não, ligava o chuveiro na água gelada. E entrava lá dentro, com aquele corpo quente, entrava dentro da água gelada. Ela morre, desgrama, morre. E ela falou assim, que ela aprendeu que ela tinha que matar. Porque a nossa carne, os nossos desejos, nosso jeito de ser, ele atrapalha a gente de herdar. Ele atrapalha a gente de herdar as promessas. Vocês estão rindo, mas vocês não, a falta de disciplina é terrível, gente. Porque se a gente não tem disciplina nem para controlar o que a gente está comendo, a gente não come para ficar satisfeita, a gente come para ficar cheio. Fala assim, irmão, como é que foi com ela? Nossa, tô cheio. Está cheio mesmo. Sabe por quê? Porque comeu além do que precisava. Eu, um tempo atrás, acho que foi com a Tânia, com a Sofia que eu falei assim, eu estava falando, Deus, me ajuda a emagrecer, ó Deus. Aí Deus virou para mim e falou assim, Samara, deixa de ser palhaça. E eu falei assim, palhaça por quê? Ele falou assim, porque quando você está comendo e eu falo, filha, chega, você já está satisfeita, você faz, continua comendo. E eu tive que aceitar a verdade. Eu falei, Jeová, é verdade. Aí Deus falou assim, você é muito indisciplinada.
você não alcança a maioria das coisas que você deveria ter alcançado já, é porque você não tem disciplina. E eu falei assim, gente, é verdade. Deus tem promessas? Deus tem. Agora, as promessas só vão acontecer se a gente se disciplinar, se a gente se preparar. A gente tem que entender. Ontem nós estávamos vendo, agora eu não sei quem viu, tem agora um GarTube. Em vez do YouTube, você pode ir para o GarTube. É só coisa cristã lá. Então, a gente estava vendo um vídeo que eles colocaram um clipe assim. A luta contra a pornografia. E nós achamos engraçado. Aí eles mostram o clipe. O cara estava sentado na frente do computador dele. De repente, pum, um pop-up window, né? XXX, girls, negócio tudo. O cara olha para aquilo, estava comendo as balinhas dele, o cara faz uma cara de tipo assim, escândalo, que nojo meu. Ele levanta, ele pega o que tiver pela frente e começa a bater no computador. Pá, pá, começa a quebrar o computador todo. De repente você pensa que acabou, porque ele para, ele se ajeita todo, ele corre, agarra a torre, arranca a capa da torre, começa a arrancar os fios, tudo, joga no chão, pisa, chuta. E você fica assim, gente, o que é isso? Aí o outro cara do trabalho dele chega, aí o cara, pornografia, tentou te atacar de novo. Ele é. Só que você tem que entender, a gente tem que ser drástico em muita coisa. Tem certas coisas, nós temos que ser drásticos, porque assim, não adianta a gente querer se enganar. Não adianta. Deus, eu quero herdar as suas promessas, mas você não ora. Deus, eu sei que eu vou pregar, mas você não estuda. Deus, eu sei que um dia eu vou ministrar perante as multidões. Você não consegue nem dizer amém na frente no microfone. Gente, be real. Seja realista. Foi isso que Deus tem trabalhado comigo desde que a gente foi no IPNC Simara. Be real. Você, muitas vezes você fala as coisas, mas você não está sendo real. Você não está pensando no que você está falando. Você sabe que você tem que eliminar isso para poder chegar aqui, mas você não está disposta a eliminar. Então, você nunca vai chegar ali. As promessas de Deus foi feita para você. As promessas de Deus foi feita para mim. Só que Deus quer te dar estratégias do que você tem que fazer para poder dar a sua promessa. Para poder chegar no seu destino. Todos aqui têm um destino brilhante. Todos nós temos um plano perfeito. Todos. Se nós vencemos... Igual o Pide, agora eu vou falar igual você. Quando tantos espermatozoides saiu do nosso pai, e eu cheguei, e eu fui a que foi fecundada na minha mãe, e eu nasci, e tanta criança que morre na hora do parto, e eu não morri, é porque Deus tem um plano na minha vida. Deus tem um plano na sua vida. Você tem que entender, Deus tem um propósito, Deus tem uma promessa para você. Agora faça por onde? Deus não vai te obrigar, porque Deus não obriga ninguém. O Espírito Santo é gentil. E mesmo assim, Deus é tão bom que Ele traz umas pregações assim, para que a gente possa entender. Hey, wake up, faça por onde, trabalhe, você tem que fazer a sua parte. Se você tem dificuldade em certas áreas, é com a tua carne, mata a danada da carne. Arruma um jeito para torturar ela. Eu falei assim, agora, eu estava assim, na esteira, 30 minutos, na bicicleta lá 20 minutos. Aí estava fazendo aquele que é assim, né? Aquela máquina, igual a gazela que o Roberto estava no sábado. Gente do céu, aquela ali em questão de 2 minutos queimou mais caloria do que a bicicleta em 20 minutos. Em 2 minutos. Eu falei assim, Jeová, o que é isso? Mas eu já estava morrendo. Suor descendo. Aí você vai continuar. Você vai continuar. Aí eu falei assim, aí na minha mente vinha assim, Simara, você vai desmaiar. Para, você não vai conseguir. E eu falei assim, gente, eu consigo? Como é que eu não consigo? Eu falei assim, tem bom corpo para trabalhar, tem bom corpo. Eu falei assim, como é que eu não consigo? Não vou desmaiar nada, eu vou lutar. E eu estava lá assim, aí o negócio, faz só 3 minutos, você já fez 30 ali, 20 ali e tal, agora tem as máquinas e tudo. Não faz esses tempos. Eu falei, não faz não. Aí eu falei assim, não, Deus. Eu falei assim, eu tenho que fazer pelo menos 5. Eu falei para o Pidi, eu estava com a língua de fora já no 2. Ele estava lá no outro, eu já estava com a língua pendurada assim, com 2. E na minha cabeça estava assim, você não vai aguentar. Você vai dizer, eu falei assim, eu vou aguentar. Você não manda em mim, carne. Você vai morrer. Eu falei, eu te torturo, você vai. Gente, eu fiz. Aí no outro dia o Pidi falou assim, Simara, se você consegue fazer 5, faz 7 agora. Só para mostrar quem é que manda. Eu falei assim, vou fazer isso. Aí agora, mas o que acontece? Leva disciplina.
Isso é disciplina, em questão do corpo físico, eu estou falando. Só que no espiritual é a mesma coisa. É você entender, you know what? A minha vida espiritual tem sido medíocre. Com a vida espiritual que eu tenho levado, eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu não vou herdar nada que Deus tem para mim. Então eu tenho que mudar. E se mudar tem que ser em todas as áreas da minha vida, então eu vou ter que dar um jeito. Nem que seja, mas tipo assim, eu vou mostrar quem manda. Quem manda é o Espírito Santo manda, e se Ele diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso. Se eu posso alcançar o sonho que Deus tem para mim, eu posso. Se eu posso entrar no destino que Deus tem para mim, eu posso. Se Deus diz que eu vou pregar um dia, eu vou me preparar porque eu posso. Porque muitas vezes, eu acho que a última vez que eu tinha pregado já tinha 1 ano. 6 meses. E tipo assim, não foi falta do Pide me falar, você vai pregar hoje. E eu corria da área, eu falei, ô doido, ô louco, igual a Lana fala. Eu falei assim, não. Aí eu falei assim, não, aí às vezes eu aceitava. Eu falei assim, não vou aceitar, eu vou. Aí chegava 2 horas antes do culto, olhar para o Pide, amor, Deus não me deu uma palavra. Falei, eu não posso pregar. E ele, que isso, Simar? Claro que você pode. Eu falei, eu não posso. Eu falei, você não está entendendo, não posso. Eu, psicologicamente, emocionalmente, não posso. Aí, ele às vezes até olhava para mim e eu fechava o olho e falava assim, nem pensa em me chamar. Eu já te avisei 2 horas e tal, para você se preparar, que eu não ia pregar. E eu fugi. Só que Deus me falou assim, Mara, daqui para frente, tudo que você ouvir a voz dizer, você não pode, você vai fazer o contrário. E é isso que eu quero passar para você. Daqui para frente, o que o inimigo falar para você, você não pode pregar. Você pode. Você vê uma pessoa na rua, aí a voz vem, aí você pensa, eu podia, né, falar de Jesus. Aí vem a voz, não, você vai fazer ridículo. Você pode. Aí fala, eu vou fazer, porque eu vou ao contrário do que eu estou sentindo dentro de mim. Porque para chegar onde Deus tem para a nossa vida, leva o quê? Disciplina e esforço. Amém? Amém. Eu peço que todo mundo, vamos ficar de pé nessa hora. Eu sei que Deus tem feito muita promessa para os jovens. Eu sei que Deus tem feito muitas promessas para os lares, para cada vida que entrou aqui. Agora, você tem que lutar por isso. Hoje é um dia de você renovar votos a Deus. Não é ano novo, mas é dia de renovação de voto. É dia de você determinar que você vai alcançar o que Deus tem na sua vida. Amém? Eu convido você a fechar os seus olhos e comece a pensar nas promessas que Deus já fez a você. Quero que você pense em tudo que Deus já falou. Você tem a marca da promessa. Deus já falou que Ele te ungiu, Ele te chamou, que você nasceu para esta hora. Que isso é a hora que Ele vai te usar. Que através de você, pessoas vão ser tocadas, pessoas vão ser transformadas. Através da sua voz, pessoas vão ser curadas. Deus tem feito tantas promessas lindas para a nossa vida. Mas muitas vezes nós desistimos. Muitas vezes nós desanimamos. Hoje é o dia de você tomar posse da força que Deus está te dando. Eu peço que você possa pedir ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o único que pode te fortalecer. É o Espírito Santo, como eu falei antes, ele capacita para a missão. O que você acha que você não é capaz de realizar, que você não é capaz de fazer, eu quero te dizer, o Espírito Santo pode realizar. Ele pode impulsionar a sua vida para fazer o desejo de Deus, para cumprir os desejos de Deus na sua vida. Você tem que determinar que os sonhos de Deus não vão morrer. Os sonhos de Deus na sua vida não vão morrer. Você tem a marca da promessa.